para você, uma ótima quinta-feira. Quero você com a sua lição na mão e nesta quinta nós vamos falar sobre força versus amor. Naturalmente, um verdadeiro, muito importante essa palavra, um verdadeiro seguidor de Cristo deve lutar com as mesmas armas que ele usou. Ou seja, já vimos isso ao longo da semana. Em nenhum momento Jesus utilizou de força, de intimidação, de violência para atrair as pessoas para as verdades bíblicas, para o reino de Deus. A missão de Jesus só podia ser cumprida através do amor, da bondade, da honestidade, de uma conversa sincera. E do começo ao fim, Deus trabalhou de forma que, enquanto Jesus prestou seu ministério aqui nesta terra, ele fez com que o ser humano tivesse o seu livre arbítrio permanecido, guardado, protegido, porque quando ele falava, quando ele agia para com as pessoas, em nenhum momento ele fez com que as pessoas o seguissem por medo, mas ele era honesto e também compreendia o livre-arbítrio das pessoas. Quando elas não queriam ouvir a sua mensagem, ele simplesmente se retirava e deixava elas com a escolha a qual elas tinham feito. Por isso que usar a crueldade, a força, assim como o Justiniano utilizou em nome de Cristo, é a maior forma de auto-engano. Lá em João, capítulo 16, verso 2, Jesus disse o seguinte: eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. E isso aconteceu, mediante aqueles abusos religiosos ali do período de Justiniano, onde o ser humano achava que matando aqueles que iam contra o decreto de Justiniano, eles estavam fazendo um favor para Deus, porque eles estavam matando aqueles que estavam sendo hereges, ou estavam eliminando o que eles intitulavam como sendo o joio. Então, Jesus ele defendeu a liberdade religiosa enquanto ele esteve aqui nesta terra e defende, tanto é que é por isso que ele nos deu o livre-arbítrio, porque o entendimento dele é perfeito da natureza humana e do livre-arbítrio. Então ele compreende que nós, seres humanos, nós temos essa capacidade de escolher entre o certo e o errado. E ele não nos força a escolher aquilo que ele quer, mas nos deixa pensar, refletir e decidir qual caminho nós queremos seguir. A humanidade não pode refletir sua imagem a menos que o livre-arbítrio seja protegido e honrado. Então nós temos que ter esse cuidado de entender que o verdadeiro cristão, ele vai prezar pela liberdade religiosa da mesma forma que Jesus prezava e também vai não só prezar pela sua liberdade, mas também pela do outro, respeitando a visão que o outro tem, a crença que o outro tem. Principalmente nós que vivemos em um país que é muito, o cristianismo é muito presente, é em maior número, nós temos que entender que mesmo a outra denominação se auto-intitulando cristã e tendo doutrinas diferentes da minha, ainda assim eu preciso compreender que, assim como Cristo, eu preciso respeitar aquelas pessoas, o direito que elas têm de estabelecer as doutrinas delas, assim como elas devem respeitar as minhas doutrinas. Não precisam o quê? A gente não precisa viver a doutrina do outro, mas precisamos respeitar o livre-arbítrio, respeitar a escolha da pessoa de seguir aquela crença e aquela doutrina. Especialmente em lugares onde o cristianismo é a cosmovisão dominante, cristãos devem ter cuidado para não violar os direitos daqueles que seguem outras religiões. Sempre com muito cuidado. Assim como você quer que as pessoas respeitem a sua crença, respeitem o que você acredita, você também precisa respeitar a crença do outro. Você pode e deve pregar o evangelho, mas nunca tentando empurrar a sua crença e a sua doutrina à força, na base da intimidação ou da ameaça. Porque o evangelho que Jesus nos deixou é um evangelho de amor, bondade e honestidade. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.